Esse é um Ancapso e nós vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, que teria descumprido a lei ao fazer a prisão de novo do Daniel Silveira, né? A gente já falou sobre isso num vídeo ontem. O Daniel Silveira passou mal, foi para um hospital, saiu do hospital 00h30 e chegou em casa às 2 da manhã. Segundo o Alexandre de Moraes, esse espaço... Isso é muito curioso, porque ele está falando, não, porque tá vendo, tem entre 00h30 e 2 horas da manhã que ele chegou em casa, então ele fez alguma outra coisa, não sei o que lá. O que não quer dizer muita coisa, porque quando você é liberado do hospital, até você sair, preparar as coisas, sair do quarto, enfim, é uma coisa demorada realmente, né? Como é que ele sabe que o Daniel Silveira mentiu com isso daí? Cara, uma coisa realmente sem sentido nenhum. Um absurdo, porque de forma alguma deveria ter sido feito dessa forma, né? Mas agora, os advogados estão lembrando aqui que o Alexandre de Moraes descumpriu a lei. Porque pela lei ele deveria ter primeiro comunicado a defesa e ao acusado, ou seja, primeiro deveria ter falado com o Daniel Silveira e com a defesa dele, antes de decretar a prisão dele novamente, né? Sabendo disso, depois ele falou com o Daniel Silveira e manteve a prisão. Mas ele fez errado, ele descumpriu a lei, né? Mais um caso para a lei de abuso de autoridade. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai ter que pagar por todos esses crimes que ele está cometendo. Um absurdo que ele está fazendo. Essa notícia foi sugerida por Estou na Grécia procurando os 12 casas, Pacheco, a bonequinha inflável do STF e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente já falou sobre esse caso do Daniel Silveira ontem, né? O Daniel Silveira, finalmente, depois de muito sacrifício, conseguiu a liberdade condicional, que era um direito dele pelo sistema brasileiro. Você pode gostar, pode não gostar disso, mas ele tem o direito à liberdade condicional. Quem é preso é réu primário, né? 1/6 de pena, você tem direito à liberdade condicional. Então, finalmente, o Alexandre de Moraes deu essa liberdade para ele, né? Colocou um monte de impedimentos, um monte de limitações, o que não é normal. Algumas limitações, como por exemplo, usar tornozeleira eletrônica e proibir sair depois de determinado horário, isso é normal, tá? Isso faz parte, existem outros casos disso daí. Mas proibições como proibição de entrar na internet, de postar coisa nas redes sociais. Que negócio é esse, pô? O fato de ele postar alguma coisa na rede social não quer dizer que ele vai postar alguma coisa criminosa na rede social, pô. Rede social hoje em dia é praticamente a vida de muita gente aí, você faz um monte de coisa nas redes sociais, né? Ser proibido de entrar na rede social é um absurdo completo, né? É censura prévia. O cara está sendo censurado antes de falar qualquer coisa. Ok, você pode considerar que se ele entrasse na internet e fizesse um outro discurso igual aquele que ocasionou a prisão dele, poderia ser uma coisa questionável. Muito embora eu já tenha explicado para vocês, eu acho que aquilo ali nem era motivo para prisão, mas enfim. De qualquer forma, por que proibir ele de entrar na internet? É uma coisa realmente que não tem sentido. De qualquer forma, o que aconteceu, né? Ele saiu em liberdade condicional e em menos de uma semana depois foi preso de novo. Segundo o Alexandre de Moraes, ele inventou que saiu, que foi no hospital, mas que o hospital foi só o álibi, que não sei o que lá, porque ele já fazia, desrespeitava as decisões judiciais e coisa e tal, e mandou prender ele imediatamente. No dia seguinte já estava a Polícia Federal na porta do cara, né? E eu já expliquei no meu vídeo anterior que isso mostra o absurdo que é por isso que não acontece, é por isso que existe a suspeição de juiz. Um juiz que é afetado pela própria coisa, o grande problema do Daniel Silveira foi que ele fez um discurso, vocês lembram, na internet, criticando o próprio STF, criticando os ministros do STF, né? Ameaçando, alguns dizem, os ministros do STF, né? E o Alexandre de Moraes, como um desses ministros, se sente como vítima desse negócio. E por isso ele não deveria julgar o caso do Daniel Silveira, porque exatamente, você começa a ficar com raiva da pessoa, e aí você não é um bom juiz. O juiz tem que ser isento. O juiz tem que ser uma pessoa que olhe para o caso de forma neutra, de forma que não é afetado por aquilo, ouça o argumento de um lado, ouça o argumento do outro e chegue à conclusão sobre quem está certo e quem está errado. No momento que uma das partes, um dos agredidos, uma das supostas vítimas é o juiz, acabou, não existe como você ser isento nessa situação. Acaba virando muito mais uma vingança do que propriamente uma justiça, né? E é exatamente isso que falam os advogados aqui, ó. A Gazeta do Povo fala aqui que Moraes viola a lei ao mandar o Daniel Silveira de volta à cadeia, segundo advogados, né? Os advogados dizem que a lei de execução penal o Alexandre de Moraes mandou prender novamente o advogado sob a alegação de descumprir medidas cautelares ao buscar atendimento médico de madrugada em Petrópolis, né? O Silveira, que ganhou a liberdade condicional no dia 20, procurou na noite seguinte o Hospital Santa Teresa.
apresentou queixas de dor lombar irradiando para o flanco e histórico de insuficiência renal, conforme a documentação médica. Após exames de sangue e urina, foi liberado com a recomendação para procurar um nefrologista. Ele chegou em casa às 2h10 da manhã, o que, para Alexandre de Moraes, caracterizou violação de condições da liberdade condicional. Ele teria saído do hospital 00h30, chegou em casa às 2h10 da manhã. Ah, mas porque demorou muito para... Pô, peraí, né? Que coisa absurda é essa, bicho? Peraí. Você não sabe quanto tempo ele levou para efetivamente sair do hospital, quanto tempo que ele levou para chegar na casa dele. Que negócio é esse? Por conta de horário, é isso, né? Aqui, ó, em nota pública, um coletivo de mais de 6 mil advogados apontou que Moraes não fez audiência de justificação com o condenado e nem intimou a defesa, como manda a lei, antes de revogar o benefício. O artigo 118 da Lei de Execução Penal diz que, havendo falta grave, então, por exemplo, o que é liberdade condicional? Você está cumprindo pena ainda, você deveria estar preso, mas então, como você quer, como a ideia da prisão no Brasil, e aliás, em todo mundo civilizado, é reeducar a pessoa, né? É trazer a pessoa de novo para o convívio social. Se você é um réu primário, a primeira vez que você cometeu um crime, você está preso, né? Você cometeu 1/6 da pena, completou 1/6 da pena, você tem direito a livramento condicional. Você vai para casa, pode fazer as atividades normais, restritas em algumas coisas. Não pode ir em festa, não pode... Tem algumas limitações, né? E lógico, espera-se que você não cometa nenhuma falta grave. O que é falta grave? Justamente você descumprir esses elementos que você tem ali. Se você descumprir um desses elementos, você volta para a cadeia. É lógico que você pode requerer novamente a liberdade condicional, logo em seguida, mas é um processo que vai levar mais tempo, né? Enfim, mas o ponto central é que, segundo a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, ela tem aqui no artigo 118, a execução de pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. E aqui diz aqui, ó, parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não podendo pagar a multa cumulativamente imposta. Na hipótese do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Ou seja, o parágrafo 2º do artigo 118 especificamente fala que, para você fazer a regressão de regime, lembra, o que é progressão de regime? Progressão de regime é quando você está no regime fechado e você recebe ou uma progressão para regime semiaberto, ou regime aberto, ou então uma liberdade condicional. O que é a regressão de regime? Quando você comete a falta grave, deve voltar para a cadeia, né? Que foi o que o Alexandre de Moraes fez, mas ele deve ser ouvido previamente o condenado. Isso o Alexandre de Moraes não fez. Ele mandou prender o cara imediatamente. Aí, ele percebendo que fez merda, avisaram ele que ele fez merda, aí ele chamou e fez uma audiência de custódia, mas aí manteve a prisão. Ou seja, só que ele fez isso depois, ele já tinha prendido o cara. Então, ou seja, é uma coisa que não tem lógica isso daí. Ele foi contra a lei. Isso é um caso clássico de abuso de autoridade. Eles colocam aqui que, além de estar na lei, a jurisprudência é clara. A audiência de justificação é indispensável, especialmente em casos de regressão de regime. Não pode ser substituída por razões escritas. Situação de força maior, como a necessidade de atendimento médico, devem ser avaliadas com razoabilidade, principalmente humanidade, para evitar decisões que desrespeitem direitos fundamentais. Ou seja, o Alexandre de Moraes não só desrespeitou a regra, como desrespeitou a regra de forma cabal, de forma aberta, de forma que qualquer advogado especialista nessa área percebe que ele está errando, né? E está errando por quê? Porque isso para o Alexandre de Moraes é vingança, não é justiça. Ele não está fazendo justiça. O STF deixou de ser um órgão de justiça no Brasil, virou um órgão de vingança política. E eles estão muito... Isso é muito problemático para eles, né? Porque deixam de ter sentido no final das contas. E pior, um dia os ponteiros mudam. Veja, direito é uma coisa complexa pra caramba, tá? Você tem milhares de especializações no direito. O pessoal do STF não tem conhecimento adequado da lei de execução penal. O Alexandre de Moraes não tem essa capacidade. Esse é o grande erro. O STF, nessa sanha de fazer tudo, de não que eu que vou dar jeito em tudo, que vou corrigir tudo e não sei o que lá, tá fazendo merda. Tá exacerbando, tá indo além do que é capaz e tá fazendo um monte de merda. Esse tipo de coisa vai ficar anotado. Nesse momento vai pegar alguma coisa para o Alexandre de Moraes? Não, não vai pegar nada. O Daniel Silveira está ferrado, vai ficar preso. Né? Não tem o que você fazer.
Mas o pessoal, é bom lembrar, tá? Porque uma hora a coisa vai mudar, uma hora os ponteiros vão estar apontando para outro lado. E aí quem vai estar no banco dos réus vai ser o Alexandre de Moraes. E aí o princípio do estopel vale muito bem. Você sabe o que é o princípio do estopel, né? Você não pode alegar em sua defesa alguma coisa que você faz. Ou seja, você não pode dizer que, você não pode exigir de outro algo que você faz. Se você está desrespeitando uma lei, como é que você vai exigir que o outro respeite essa lei, né? Pois é, a hora do Alexandre de Moraes vai chegar e vai ser bem dolorosa para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.